Fala, meu povo, beleza? Tio Maurício na área. Vamos falar hoje sobre as ações, tá? No fim de semana eu vou gravar esses vídeos aqui pra vocês, pra gente analisar as ações, como é que elas estão se comportando, o que que tá valendo a pena fazer, quais que estão em boa zona de compra, boa zona de venda. Lembrando que nada do que eu falo aqui é indicação de compra ou venda de nenhum ativo financeiro, e é tudo aqui para questão de estudo. Então, se você quiser estudar esse vídeo, vai te ajudar muito. Aqui no canal tem a playlist do curso gratuito de análise técnica para você, são 15 aulas dali, e aí os setups que você vai executar para poder fazer suas compras ou vendas também tem aqui no canal, mas tudo depende de você, beleza? Então utiliza isso daqui como uma base de estudo, uma noção para você seguir, e aí depois você vai adquirindo aí a sua independência de análise e tal. E se você quiser mais informações para quando eu lançar o curso, o primeiro link na descrição. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar aqui pela Ambev, eu vou colocar a lista, essas ações que vocês estão vendo aqui, eu vou dar uma olhada nelas hoje, e aí eu vou seguir ela aqui na ordem alfabética como tá, bom? Então, primeira coisa que a gente precisa ver é, eu vou traçar aqui o canal da Ambev, e a Ambev então tá no fundo do canal, né? Chegando aqui no fundo do canal. Uma ferramenta que eu uso bastante é o canal de Fibo, porque eu posso traçar aqui uma zona, e aí eu consigo ver entre topos e fundos uma zona de interesse de venda, pontos onde me interessa vender, tá? Pontos onde me interessa vender e pontos onde me interessa comprar. E aí eu tenho uma chance muito boa de comprar fundos e vender topo. Com base nisso, nós percebemos então que Ambev, no momento, está numa zona de fundo do canal de alta do gráfico diário, tá? E como esse canal aqui do gráfico diário, eu tô pegando ele desde março de 2020, se a gente muda ele para o gráfico semanal, nós também estamos pegando o fundinho do gráfico semanal. E aí, o que a gente precisa fazer? Agora é só ver quais são os topos e fundos, que são relativamente importantes para a gente, né, os mais extremos, para considerar o que o mercado pode fazer. Então, se ele vier no fundo, temos um fundo a 10,6 que é muito improvável, e fora isso, os próximos fundos estão em 11,74, 13,52, 14,53, tá? E aí, agora o próximo passo é bem simples, a gente conecta aqui os topinhos, e a partir do momento em que o gráfico diário romper essa zona de topo aqui, tudo que a gente vai precisar ver é ele romper qualquer testezinho aqui para poder voltar a subir, e aí a gente pode buscar uma tendência de alta, tá? Esse teste ele pode vir aqui, ele pode continuar caindo e fazer isso aqui, ele pode lateralizar, tá bom? Então o que é importante, o que vai definir pra gente quando que essa tendência vai resumir a alta? Vai ser o primeiro pivô de alta que ele fizer, independente de onde for. Então quando marcar um topo, marcar um fundo e fechar acima do topo anterior, nós temos o primeiro pivô de alta para voltar a subir, tranquilo? Essa forma de análise aqui é o que eu uso para poder ver o quadro geral de todas as ações, todas as criptomoedas, todos os ativos de forma geral que eu sempre analisei, tá? Então, agora que você entendeu um pouquinho dessa lógica, os próximos aqui vão ficar mais fáceis de você entender qual é a situação atual daquela ação. E se tiver alguma delas que não seja fácil de avaliar dessa forma, eu vou mudar um pouquinho e vou te explicar. Então, Ambev, no momento, eu não vejo, né, uma situação de forma subjetiva, eu não vejo uma situação muito boa, tá? De forma objetiva, se a gente estiver olhando aqui e você estiver utilizando, por exemplo, médias, nós ainda deveríamos estar tentando vender, certo? Por médias, vender. Estamos abaixo das médias, cruzadas para baixo e tal, mas pela análise técnica subjetiva, a gente percebe que estamos no fundo e que vendas aqui podem não ser muito interessantes. Então, esse sinalzinho aqui que vocês estão vendo, que é um inside bar, isso pode ser um inside bar de compra, não necessariamente de venda, tranquilo? Então é bom que vocês tenham isso daí em mente. Vamos lá, próxima, Aeres. Vamos afastar aqui um pouquinho, mesmo esquema. A gente afasta bastante o gráfico para ter uma noção geral do que está acontecendo, traço o meu canal, beleza. Agora eu entendo se eu estou em zona de fundo ou zona de compra, né, zona de fundo ou zona de topo para comprar ou vender, e aí no momento eu sei que eu estou na linha de retorno de um canal de baixa.
Ou seja, as situações aqui que são mais prováveis são ou uma alta até o topo do canal, ou normalmente a gente vai ter uma tentativazinha de alta e uma continuação da queda rumo ao próximo fundo antes de tentar subir, tá? E aí, fazendo esse movimento aqui, essa se torna uma zona interessante de compra, beleza? Então, é bem simples. No momento, a Ares, para mim, não teria o que fazer. A MAR 3 afasta também, pega o gráfico, pega o canalzinho de Fibo, e aí você pode traçar como você quiser. Tem várias formas de fazer. Eu vou pegar aqui o de baixo para cima, porque a gente vê aqui que isso daqui pode se formar um possível canal mais para frente, e se isso daqui é movimentação de alta, considerando que isso aqui é fundo e fundo, nós estamos fazendo um possível fundo aqui também. O que daria para a gente uma situação interessante de compra? Seria o rompimento da máxima, com um pivô de alta, acima dessa linhazinha de tendência de baixa que a gente está vendo aqui, tá? Então rompeu essa linha de tendência de baixa, mesmo esquema, rompeu, fez pivô, a gente começa a tentar comprar. Para quem é mais agressivo e quer comprar aqui, por exemplo, o que seria ideal você fazer? Seria ideal você calcular uma porcentagem para baixo, por exemplo, aqui são 17% de queda, 20% de queda, né? Então, se você colocaria um stop, digamos que comprou aqui no fechamento, aqui seria 3%, é bastante coisa, aqui 10%, aqui, vamos botar que aqui seria 15%. Então você colocou ali 15% de stop. Você não vai colocar 15% do seu capital total, claro. Você vai arriscar aí 1 a 2% do capital total e vai calcular isso para ser a sua margem de risco. Considerando que dessa forma você tem um potencial de alta que seria aqui o de equivalente a 60%, né, rumo a esse topinho aqui, ou aqui em 33%, deixando aí um risco-retorno interessante. Essa é uma operação meio longa, tá? Então, essa é uma das formas que você poderia considerar. Azul, mesmo esquema, beleza? Então é simples, pega o seu gráfico, começa a traçar essas linhas e você vai ver com muito mais facilidade. Você vai perceber, por exemplo, que nem sempre eu vou usar o canal, porque eu vou olhar o desenho e vou falar, cara, olha só, esse canal aqui ele não faz muito sentido para mim. Então, às vezes o que eu faço é simplesmente traçar as linhas de tendência. Então aqui, ó, essa daqui é uma linha de tendência que já foi rompida, certo? Foi rompida aqui e perde ela por baixo, agora voltou a cair. E aí eu traço esses dois topinhos. E o que me interessa aqui? Bom, quando eu vejo isso, me interessa muito traçar o topo e traçar o fundo e entender que isso daqui pode ser uma lateralização. E a partir do momento que a gente tem o gráfico fechando aqui acima dessa linha ou perto dessa zona aqui, a gente vai ter um momento de decisão, tá? Porque até o momento isso daqui é um triângulo, certo? Aqui, estamos fazendo um triângulo desse movimento aqui. Então, você precisa esperar o mercado definir para ver o que vai fazer. Tranquilo? Nada a se fazer ali também. Lembrando que eu estou analisando esses ativos, eu sempre penso na questão da compra, porque a compra é mais interessante no longo prazo do que a venda, e eu estou fazendo de forma subjetiva para poder te ajudar a entender a movimentação do mercado mesmo. Beleza? Então aqui, ó, mais um ponto. Isso daqui, como ficou meio estranho, o que eu normalmente faço? Eu jogo o meio do canal para um ponto onde eu tenha muitos toques. Como, por exemplo, aqui, ó, vários toques nessa zona. E aí, isso daqui passa a ser uma possível zona de compra para mim. Então, se o preço voltar a cair aqui e me der qualquer sinal de reversão, eu entendo como uma possibilidade de compra até essa zona aqui. Tá? Na zona do 15,72. Se eu não estiver falando o preço, é só você olhar aqui do lado, tá? Que vai te dar uma noção legal do que fazer. BBS3, que temos? Ó, afasta, vamos começar a fazer mais rápido para ver se você já pegou o jeito, ó. Joga para cá, monta um canalzinho, linha de retorno, possibilidades. Volta para o topo do canal para considerar a queda, ou tenta subir, cai e vai lá para o fundo do canal, e aí a gente considera uma compra, tá? Essa daqui é uma possibilidade de compra para curtíssimo prazo, para 1, 2, 3 dias no máximo. Vamos ver. BBDC4, mesmo esquema.
pega a linha, traça a linha para cá. Esse daqui, ó, você vai perceber o seguinte, como eu não estou conseguindo colocar uma linha aqui direto, conectando, e ao mesmo tempo eu consigo perceber que eu tenho uma linha aqui meio reta nessa zona, o que eu normalmente faço? Eu tento com a linha normal. Não foi com a linha normal, eu pego o canalzinho, traço aqui e tento ajeitar pela parte de baixo do canal. E vejo se eu consigo fazer alguma conexão entre pontos aqui que façam sentido na parte de baixo. Fez sentido na parte de baixo, eu tento encontrar uma zona em que faça sentido na parte de cima, tá? Então aqui, por exemplo, poderia ser, e aí ele faz um canal bem estreito para mim. E aí, obviamente, você afasta o gráfico e pega um canal mais longo, que seria mais ou menos esse daqui, talvez. Vamos ver, ó. Mesmo esquema. Aqui, acerta a linha, tenta conectar os topos para fazer sentido. Beleza. No momento estamos perdendo o fundo desse canal, e se isso daqui você estiver utilizando algum indicador como o IFR, ele tiver uma boa zona de sobrevenda, você pode considerar uma compra de repique ou uma tentativa de encontrar fundo, tá? No momento nosso IFR aqui está em 33,66, olha só. Vou marcar uma linha aqui, e aí você vai perceber que durante esse movimento aqui, toda vez que ele passou aqui um pouco de 35, né? Toda vez que ele passou aqui para baixo de 35, ele deu um repique um pouco mais interessante. Então aqui ele falhou, né? Deu fundo duplo, e aí voltou a subir, vamos ver. Subimos 23%, a próxima vez estava aqui, não estava no meio do canal, aqui está no fundo. Ó. Fundo do canal seria mais ou menos essa zona aqui. Um repiquezinho curto de 5% e agora nós temos uma chance de voltar a subir. Então esse daqui foi um outro movimento mais forte, que foi aí mais ou menos 30% de alta. Então, é uma coisa para ficar observando, tá? Então, se você quer uma compra um pouco mais segura, você precisa de compras acima dessa zona, beleza? Tá vendo como é que é simples fazer essa análise? E com isso você só precisa juntar um sistema mais objetivo para poder saber qual é o seu sinal de compra ou sinal de venda, tá? Vamos lá. BBSE3, começar a fazer mais rápido. Ó, BBSE3... afasta, não tem nenhuma linha óbvia aqui para mim, né, de canal, então eu começo a traçar os topos, e aí eu olho para cá, ó, aqui faz mais sentido uma linha horizontal, então coloco uma linha horizontal, mais ou menos nessa zona aqui, e se ele chegar perto de 17,54 me interessa comprar. A partir disso, eu começo a traçar as minhas linhas jogando aqui para baixo. E se ele fizer essa mesma movimentação, chegou aqui embaixo, rompeu essa linha, me interessa uma compra que venha pelo menos até 20,99. BIF. Vamos lá? Mesma movimentação, mesmo esquema, mesma forma de analisar. Afasta o gráfico. Traça a sua linha para poder identificar onde são os possíveis fundos de longo prazo. Opa, peraí. Aqui. Beleza. Isso aqui é uma possibilidade. Se for real, nós estamos bem perto do fundo. Traça uma linhazinha aqui, conectando os topos. Essa daqui é um pouco mais de longo prazo, né? Ela vai demorar para poder acontecer essa movimentação. Então, nos próximos dias, se ela voltar a subir e de repente fizer uma linha que seja mais ou menos com fechamento acima dessa zona aqui, temos uma possível zona de compra. BID 4. Então o BID afasta, joga o canal. Tá vendo? O processo é bem repetitivo, é bem chato mesmo. Por isso todo mundo fala que quando você aprende a fazer, o negócio fica meio chato, porque é a mesma coisa o tempo inteiro. BID 4. Nós temos alguns cenários, tá? Como eu quero sempre avaliar ela num possível cenário de alta, eu traço meu canal de alta primeiro, começo a traçar as minhas linhas de tendência de baixa, de médio prazo, né? Então aqui longo prazo canal de alta, médio prazo linha de tendência, e um sinalzinho de reversão acima dessa linha aqui faz para mim um possível sinal de compra. E se isso daqui não acontecer, a gente vai ficar aguardando, provavelmente você vai traçar o seu canal aqui de novo e vai ficar esperando ele chegar em uma dessas zonas aqui, tá? Ou aqui, ó, perto do fundo aqui, ou numa linha de retorno, quando tiver com um suporte junto, alguma coisa do tipo.
E de preferência você vai entrar sempre da mesma forma, sempre buscando entradas acima dessa linha de tendência de baixa aqui, porque diz que a queda terminou e agora qualquer queda é correção e não tendência. Brasil Foods. Bom, enquanto isso, se você ainda não deixou seu like, deixa aí, porque esse vídeo demora para poder fazer. Eu tô te mostrando aqui tudo que você precisa para poder aprender a fazer essas análises, e o seu like me ajuda muito. Então, se você até puder compartilhar isso com alguém, vai ser muito útil para mim também, e você vai ajudar alguém aí a pegar um conhecimento maior. Então, linha de tendência. Brasil Foods tem uma linha de tendência de baixa, isso daqui está batendo basicamente no mesmo topo. Então o topo importante de Brasil Foods, ele está aqui mais ou menos nessa zona onde o preço está agora, R$ 23,91. E isso daqui é muito interessante, porque nos próximos dias, um rompimento, né, um pivôzinho de alta acima dessa zona aqui, ó, acima dessa zona aqui, pode configurar a nossa primeira movimentação de alta para a retomada de uma tendência de alta. Então, se isso daqui acontecer e você vê esse movimento aqui, temos possível tendência de alta voltando para Brasil Foods. Bem simples, né? BRKM5, então estamos em uma tendência de alta, razoavelmente clara também. Vamos no mesmo esquema. Por que eu gosto tanto de canal? Eu gosto tanto de canal porque ele me dá um possível alvo no topo. Tá? Então aqui, ó, estamos aqui nessa linha aqui, estou no meio da linha de retorno, meu possível alvo ficaria aqui em cima, ele chegando nessa zona aqui em cima, eu preciso considerar vender, porque a queda ela pode ser ali de 30%, 40%, tá? E aí todo mundo vai ficar desesperado, mas você sabendo que isso daqui é um possível topo, você já sabe o que fazer. E aí, qualquer trade, né, que você faça nesse movimento aqui de compra, você vai fazer trades curtos e não trades longos. E no momento não tem muito o que fazer aqui, na minha opinião, tá? A não ser que você esteja usando um sistema puramente objetivo, como o QQ1, por exemplo, que faria com que isso daqui fosse um possível sinal curto, assim como esse daqui, tá? A não ser que você esteja usando um sistema desses, você não tem entrada. Se você estiver usando um desses sistemas, o ideal é você seguir o sistema, tá? Brasil Miles. Brasil Miles, ó, BR Malls. Brasil Miles. Então, eu vou tirar aqui as minhas médias. Linhas de tendência. Linhas de tendência são as minhas maiores amigas, então eu tenho aqui. Como eu tenho topo e fundo aqui bem nítido, então eu tenho uma resistência clara, eu tenho um suporte claro e eu tenho a minha linha de tendência de baixa acontecendo nessa zona. E aí, onde que fica o melhor ponto de compra para mim? Ele fica a partir do momento em que eu tiver um rompimento dessa linha aqui, dizendo que o preço pode voltar a subir ali para 12, saindo de 7 e pouco para 12, com mais uma alta ali de cerca de 50%. Cash 3, bom, a linha de tendência aqui, ela é um pouco mais difícil porque cash é um ativo muito recente, né? Então a gente traça, ó, linha de resistência e suporte, linha de resistência e suporte, linha de resistência e suporte. Agora você aproxima um pouco mais, a gente consegue ver aqui que nessa zona nós tínhamos uma linha de tendência de alta conectando todos esses pontos aqui, certo? Ó, tudo isso daqui conectando numa linha de tendência de alta que foi perdida. E aí, o que eu faria agora? A gente traça uma linha de tendência para cá. Enquanto não romper essa linha de tendência para cima, não tem compra. Até então, só venda. Para quem utiliza FIBO, você até pode antecipar os níveis que vão ser razoavelmente mais importantes. Então a gente tem aqui o ponto atual em 34,28, pode ser uma movimentação para o preço fazer tentativa de alta, falhar, tentativa de baixa, falhar e voltar a subir. Fora isso, 50% e 618, tá? Então, para quem utiliza FIBO, essa é uma das formas de se fazer. Cielo. Então, Cielo, vamos lá. Movimentação. Linha de tendência de baixa, e Cielo é um ativo que está numa tendência de baixa de muito longo prazo, né? Então não vale nem a pena a gente considerar ela para compra. Vamos pular.
COG-N3, também afundando, para mim não faz sentido avaliar COG-N3. CSNA3, beleza, movimentação mais interessante de alta, tá aqui numa numa linha de reta, né? Não deixa uma linha de tendência, quase não tem zigue-zague nisso aqui, é uma linha de reta. E aí a gente teve a perda dela com esse afastamento aqui. Temos topo e fundo nessa zona. Temos um interessante topo anterior rompido que está sendo retestado e não foi respeitado, né? Ele foi respeitado mais ou menos nessa zona e agora perdeu e voltou. Então isso daqui agora virou resistência. Traço a minha linha de tendência, mais ou menos isso daqui. Enquanto não tiver fechamento com pivô aqui acima, não tem compra. E se o pivô fechar com um sinal aqui, é meio complicado, porque a gente vai estar em cima da resistência, não dá para comprar. CVC. Beleza. Afasta. Conecta as linhas. Tá vendo como é que é chato e repetitivo? E aí você começa a fazer as suas análises de forma muito mais rápida. Sempre entendendo melhor quais são os cenários mais tranquilos, quais são os ativos que estão em boas zonas de compra, assim como o CVC pode estar chegando em uma boa zona de compra agora, tá vendo como ela foi ejetada nessa zona? E isso daqui pode estar configurando para você uma bandeirinha de alta que pode marcar talvez um fundo duplo para poder reverter, tá? Então o mais provável é fundo duplo, porque aqui a gente já tem uma tendência de baixa pré-definida, então isso aqui poderia ser a marcação de um fundo duplo para ele voltar a subir, né? Vamos lá. Caixa 9,73 não tem o que fazer também, ó, bem simples. Conecta a linha de tendência, enquanto não fechar acima não tem o que fazer. Cirela, conecta a linha de tendência. Chegou até a violar essa linha, a gente dá uma estendida para cá e espera. Afastou. Nada a se fazer. Engie. Dólar eu falo toda semana, né? Então não vou nem comentar do dólar aqui agora. Então, Engie. Tivemos aqui rompimento dessa linha com fechamento acima, só que você vê que ela é um ativo muito volátil, né? Ela faz a movimentação bem errática. Então, não é muito interessante operar rompimentos nela. É mais interessante tentativa de comprar fundo e vender topo. Comprar fundo e vender topo. Então, o IFR ali abaixo da zona do 35, 40, 30, ele já vai começar a te dar algumas oportunidades bem interessantes de compra. E aí, uma análise técnica mais objetiva pode te ajudar melhor nessas situações. Aqui nós chegamos a 34, então olha só. Abaixo de 35 está aparecendo um ponto interessante para Engie. Embraer. Próxima, ó, Embraer fazendo um retorno interessante de uma linha de tendência de alta. Eu vou traçar aqui com o canal, seria mais ou menos isso aqui. Beleza? Então, olha só, temos um possível retorno aqui de alta dentro dessa zoninha do canal, que seria mais ou menos esse ponto aqui onde o preço rompeu, voltou, serviu como suporte e resistências aqui, e agora está para servir como suporte mais uma vez. Ether 3. Tá vendo como é que é simples? Então, ó, isso aqui é só análise técnica bem clássica, tanto que eu não estou nem usando indicador, né? Eu estou só aqui de vez em quando pontuando algumas ideias para vocês, mas eu estou só traçando as minhas linhas aqui no gráfico. Eu entendo que a maior dificuldade de vocês pode ser saber a hora de comprar, a hora de vender, onde que você vai colocar stop, quanto que você vai colocar. Essas são as informações que tem em alguns vídeos aqui soltos no canal que pode te ajudar, e são as informações que eu vou colocar no curso também para poder ficar mais claro para vocês e facilitar a tomada de decisão. E aí você vai saber sempre quais são os melhores pontos de compra. Então, por exemplo, ó, cheguei aqui perto desse fundo aqui, e o mercado fez aquela mesma situação que eu mostrei aqui para vocês, fechou acima dessa linha, pivôzinho de alta, a gente compra, beleza?
Bom, então é isso. Eu ia fazer análise de todas essas ações aqui, só que o vídeo já está demorando muito. Eu acho que eu já consegui mostrar para vocês o que que você pode fazer para poder analisar. Isso aqui vai te ajudar. Se você quiser que eu continue com esses vídeos de ação aqui, que eu traga mais vídeos sobre ações, sobre essas análises aqui para vocês, comenta aqui embaixo, traz mais ação, beleza? Hashtag traz mais ação. E aí eu começo a fazer um pouco mais de vídeo de ações para vocês. Ou quem sabe, se isso daqui tiver uma aceitação muito boa, eu começo a realmente no fim de semana fazer a análise de todas essas ações que vocês estão vendo aqui na lateral, tá? E aí vai ser um vídeo bem grande, mas bem completo para vocês se prepararem para a semana. Não se esquece de deixar seu like, ativa as notificações aí para você receber quando eu lançar os próximos vídeos. E eu vejo você amanhã já nos vídeos voltando a falar sobre cripto durante a semana, porque cripto tá bem interessante, algumas fizeram uma movimentação bem forte. E aí, se você não tem a sua conta na Binance ainda, você pode abrir um segundo link aí na descrição. É isso, vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, valeu!